Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, dando continuidade às palestras virtuais do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, hoje estudaremos o tema A Dor e sua função educativa. Façamos antes a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo, mestre e Senhor de todos nós, rogamos neste momento a tua bênção uma vez mais, para que ao estudarmos esse tema, consigamos cada vez mais ampliar o nosso entendimento acerca das razões da dor e do seu papel em nossa vida, de modo a nos ajudar no nosso processo evolutivo. Que a tua paz, que o teu amor envolva todos nós agora e sempre. Que assim seja. Bom, como dissemos, hoje refletiremos sobre o tema A Dor e sua função educativa. O nosso objetivo hoje, ao tratarmos desse tema, é refletir sobre a razão, o porquê da existência da dor em nossa vida e o seu papel no nosso processo de aprendizagem e elevação espiritual. Inicialmente, é importante distinguirmos a dor natural, também chamada de dor-evolução, e a dor-expiação. O que vem a ser a dor natural ou dor-evolução? Entendemos que aquela dor que é inerente à nossa própria vida, à própria existência na Terra, com os obstáculos, com os empecilhos, com as dificuldades próprias da existência nesse planeta de provas e expiações, e essa dor natural ou dor-evolução ajuda-nos ao enfrentarmos as dificuldades naturais da vida, da existência terrena, com seus obstáculos, as suas dificuldades, irmos aprendendo a superar os obstáculos, as dificuldades, aprimorando a nossa inteligência, o nosso intelecto, propiciando esse processo de aprendizagem constante e de evolução contínua. Já a dor e evolução é aquela dor que tem sua causa nos erros cometidos por nós mesmos, nesta ou em outras vidas. Então, essa dor e expiação é o resgate, é a reparação do mal praticado, dos erros cometidos, do prejuízo que causamos ao próximo ou a nós mesmos na nossa caminhada evolutiva. E essa dor e expiação, então, tendo como a finalidade a reparação dos erros, do mal cometido, dos erros, dos equívocos e erros praticados, também despertar o nosso ser e a nossa consciência para a necessidade da burilação de nosso espírito, do esforço na reforma íntima e na transformação moral permanente. Então, na dor e expiação, essa dor e expiação, ela é o resultado, é a colheita
do que já plantamos, do que já semeamos de errado. Entra aí a lei de ação e reação. A questão do livre-arbítrio, em que somos livres para escolher o caminho a seguir. Temos a liberdade de opções, mas também somos responsáveis pelos nossos atos. Daí então, se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Se erramos, haveremos de reparar os nossos erros em algum momento, nesta ou em outras vidas. Então, essa dor e expiação é o resgate dos erros cometidos conscientemente, do prejuízo que já causamos. É a reparação exigida pela nossa própria consciência. É a nossa consciência exigir a reparação de tudo de errado, dos equívocos, dos desequilíbrios, dos desregramentos e do mal praticado. É no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nos fala sobre as causas atuais e as causas anteriores do sofrimento. Então, no capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos mostra que há causas, que todo sofrimento tem a sua origem, a dor tem a sua causa, a sua origem, e essa causa pode ser atual ou pode ser anterior. Causas atuais do sofrimento e da dor está na própria existência atual. Quando muitas vezes erramos através de abusos, de desregramentos, de desequilíbrios, de vícios, de atitudes impensadas, em que muitas vezes causamos prejuízo ao nosso próprio e muitas vezes esse retorno, essa reparação, esse resgate acontece na mesma existência. Podemos dar alguns exemplos. Quando abusamos da nossa saúde, do nosso organismo, através de desregramentos, de vícios, muitas vezes esses desregramentos, esses vícios, esses abusos cometidos contra o próprio organismo físico, contra o nosso próprio corpo, resultam em enfermidades mais ou menos graves ainda nessa existência física. Muitas vezes, através de atos impensados, de atitudes instintivas, ofendemos, magoamos, prejudicamos pessoas, muitas vezes que nos são caras, nesta mesma existência. E através dessas atitudes egoísticas, orgulhosas, em que maltratamos o nosso próximo,
ou que ofendemos, magoamos o nosso semelhante, colhemos muitas vezes o sofrimento, a dor daí resultante. Numa mesma vida, seja através da resposta do nosso semelhante à nossa conduta equivocada. Muitas vezes nos afastamos daqueles entes queridos através de repetidas condutas equivocadas, egoísticas, em que melindramos, em que magoamos, em que ofendemos o nosso próximo. E muitas vezes o resultado dessas atitudes equivocadas surgem não é a mesma existência física. São exemplos de causas atuais da nossa dor e do nosso sofrimento. E há aquelas causas anteriores da dor e do sofrimento, que não estão nesta vida, nesta existência física, mas que sua origem está em atos desequilibrados, equivocados, praticados por nós mesmos em vidas passadas. Por exemplo, uma enfermidade congênita em que o espírito renasce na terra já com alguma limitação ou deficiência no corpo físico. A origem, a causa dessa deficiência, obviamente que não estará nessa vida, mas tem sua origem e sua causa em atos praticados em vidas anteriores. Muitas vezes em enfermidades, chamadas, ditas enfermidades kármicas, que surgem em determinado momento da nossa vida, sem termos cometido nenhum abuso, nenhum desequilíbrio para o surgimento daquela enfermidade. Em algumas situações e muitas, a origem está em condutas equivocadas, praticadas por nós em pretéritas existências, em que prejudicamos o nosso próximo, ou mesmo causamos prejuízos ao nosso próprio organismo físico em existências passadas. E esse prejuízo causado ao nosso organismo físico em existências passadas, através de desregramentos, desequilíbrios, muitas vezes causam lesões no organismo perispiritual e numa reencarnação nova. Essas lesões do organismo perispiritual resultam em enfermidades, em lesões no organismo físico da vida atual. É importante ressaltar que antes de renascermos, é feito o planejamento reencarnatório. E esse planejamento reencarnatório toma como base o histórico evolutivo do ser, os seus méritos e deméritos de existências passadas, as suas dívidas perante a própria consciência, a lei de Deus,
as suas necessidades de resgate, de expiação, de reajuste perante a própria consciência e perante a lei de Deus. Mas nesse planejamento reencarnatório, entendemos, são traçados os pontos capitais da nova existência física. Esses pontos capitais com relação à dor e ao sofrimento, no planejamento reencarnatório, observando-se, analisado, as necessidades de reajuste, de resgate, muitas vezes nós mesmos, com auxílio dos nossos benfeitores e mentores espirituais, participamos desse planejamento reencarnatório, em que são traçados os pontos capitais de uma nova existência. Aqueles pontos capitais de resgate, de expiação, de, às vezes, limitações orgânicas, aqueles pontos capitais de sofrimento, e também aqueles pontos capitais do objetivo da reencarnação em termos de aprendizado e evolução. Mas são pontos capitais. Mas ao reencarnarmos, muitas vezes, fazendo mau uso do nosso livre-arbítrio, nós agravamos a nossa situação. Através de condutas desequilibradas, desregradas, impensadas, impulsivas, instintivas, em que causamos prejuízos ao nosso semelhante ou a nós mesmos, em que infringimos a lei de Deus e a nossa própria consciência, muitas vezes agravamos a nossa situação, causando nessa mesma existência dificuldades, enfermidades, dores e provações que muitas vezes não estavam traçadas no nosso planejamento reencarnatório. São as causas atuais. Mas quando surgem resgates, expiações, provações e enfermidades, em que nessa existência nada fizemos para o seu surgimento, muitas vezes essas causas estão em reencarnações anteriores. São aí, então, as causas anteriores da dor e do sofrimento. Porque no planejamento reencarnatório e em toda a nossa vida está sempre presente a justiça divina, com a lei de ação e reação. Colhemos sempre aquilo que plantamos. Se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Se a semeadura em outras vidas foram boas, foi boa, a colheita será boa. Se semeamos a partir de agora sementes de ação no bem, de caridade e benevolência, colheremos sempre no futuro o resultado dessas ações. Mas ao lado da justiça divina está a misericórdia do Pai. Em que sua bondade infinita e na sua misericórdia infinita, Deus nosso Pai nos fornece os recursos de que necessitamos
para aprendermos bem com a nossa reencarnação ou na nossa nova existência, para suportarmos as dores e os sofrimentos. E muitas vezes, num acréscimo de misericórdia, o Pai permite que o Espírito resgate gradativamente os seus erros do pretérito. Daí que o nosso fardo é sempre proporcional à nossa capacidade de carregá-lo. Então, vivemos num mundo de provas e expiações. A Terra é um mundo de provas e expiações. Isso significa que aqueles de nós que cumprimos a nossa evolução nesse planeta de provas e expiações, somos espíritos ainda muito imperfeitos, que já erramos muito, que já infringimos muito as leis divinas e a nossa própria consciência. E que necessitamos, assim, reparar os nossos erros, expiar as nossas faltas. E a dor é comum num planeta de provas e expiações, devido à nossa própria inferioridade, devido às nossas próprias mazelas íntimas, às nossas imperfeições. E se a dor é natural e existe no mundo de provas e expiações, muitas vezes resultantes de equívocos praticados, como dissemos, nesta ou em outras vidas, é preciso saber lidar com essa dor. E aí perguntamos, indagamos a nós mesmos, como lidamos com a dor e o sofrimento em nossa vida? Qual o papel da dor e do sofrimento em nossa vida? Qual é a nossa postura diante da dor e do sofrimento na nossa vida? Quando a dor mais acerba, seja em forma de enfermidades, seja em forma de dificuldades dolorosas, difíceis de transpor, quando essa dor bate à nossa porta, em nossa vida, quando essa dor mais acerba chega até nós, qual é a nossa postura? Como lidamos com ela? E quando a dor chega junto aos nossos semelhantes, seja em forma de sofrimentos, de limitações ou de dificuldades enormes, também como lidamos com ela? É preciso aprender com a dor e sofrimento. É preciso sabermos analisarmos as circunstâncias em que a dor e o sofrimento surgem em nossa vida. O que será que essa dor e esse sofrimento quer nos ensinar? Qual a lição que podemos
aproveitar dessa dor e desse sofrimento, ou dessas dores e desses sofrimentos. Muitos, diante da dor e do sofrimento mais acerbo, das dificuldades mais difíceis, mais dolorosas, muitos se revoltam, muitos rebelam, muitos culpam o próximo, ou até mesmo a Deus, pelo surgimento da dor, do sofrimento, da dificuldade mais acerba. Mas é preciso termos serenidade, tranquilidade, e para lidarmos bem com a dor e o sofrimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 8, trata do bem e mal sofrer. Desculpa. Temos então no capítulo 5, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item bem e mal sofrer. Diante da dor, diante do sofrimento, diante da enfermidade mais dolorosa, da dificuldade mais acima. Bem e mal sofrer. Que reflete, que significa, que trata exatamente da nossa postura, do nosso comportamento, da nossa atitude diante da dor, do sofrimento, da dificuldade mais dolorosa e acerba. É o que falamos. Muitos, diante do surgimento da dor, do sofrimento, da enfermidade, da dificuldade mais acerba, mais dolorosa, muitos se revoltam, muitos se rebelam, culpando a Deus e ao próximo pela existência daquela dor. Mas será mesmo que a culpa é de Deus ou do próximo? Deus não quer o mal de ninguém, pelo contrário. Deus é o Pai de amor e de bondade infinitas. A responsabilidade da dor, do surgimento da dor e do sofrimento está muitas vezes em nós mesmos. A causa está em nós. O nosso próximo pode até ser instrumento da dor para nós, conosco. Mas a causa está em nós mesmos. Em atos, em condutas equivocadas desta ou de outras vidas. O próximo pode ser até um instrumento. Lembramos da passagem evangélica de Jesus, que é necessário o escândalo, mas ai de quem, por quem vir o escândalo. Ou seja, o escândalo, a dor, o sofrimento, a dificuldade é necessária na nossa vida, como instrumento de despertar da nossa consciência e de aprimoramento do nosso espírito. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Ou seja, ainda que o próximo seja o causador
do surgimento da dor, da dificuldade, do sofrimento da nossa vida, ele responde por ele, pelos atos praticados por ele. E devemos compreendê-lo e perdoá-lo. Mas a causa principal está em nós mesmos. Nos mundos mais elevados não há dor, não há sofrimento, porque os espíritos ali já agem em consonância com a lei de Deus. Na Terra, como dissemos, é um planeta de provas e expiações. E a Terra é um planeta de provas e expiações porque somos imperfeitos e erramos muito. Então, a causa também não está no mundo, na Terra. A causa do surgimento da dor e do sofrimento está em nós mesmos, em erros praticados nesta ou em outras vidas. E sendo assim, é preciso aprendermos a lidar com essa dor, com o sofrimento, com a dificuldade. Procurando passar pela dor, pela dificuldade, pelo sofrimento, por mais acerbos que sejam, com serenidade, com tranquilidade, com confiança no Pai que não abandona nenhum de seus filhos, mas numa conduta digna de resignação proativa, ou seja, resignados diante da dor, do sofrimento e da dificuldade, mas sem entregar os pontos. Numa resignação proativa de esforço constante e permanente no bem, na reforma íntima, na transformação moral e na ação no bem. Porque senão, se nos revoltamos, se nos rebelarmos diante da dor, do sofrimento, pois por mais acerbos que sejam, estaremos desperdiçando uma oportunidade valiosa de aprendizado e de crescimento espiritual. Porque se a dor e o sofrimento, tratando aqui da dor e expiação, é resultante de erros praticados por nós mesmos nesta ou em outras vidas. É instrumento de despertar o nosso espírito para que modifiquemos a nossa postura, a nossa conduta diante da vida, diante do nosso próximo. Se nos rebelarmos, nos revoltarmos, o resgate não ocorre plenamente. Porque se essa dor expiatória é um resgate, para que esse resgate realmente se efetive, é preciso lidarmos com ele com serenidade e com equilíbrio, numa resignação proativa, nos esforçando no bem, na prática do bem, corrigindo a nossa conduta, a nossa postura, aprendendo com essa dor e o sofrimento as lições e ensinamentos que nos trazem para a nossa reforma íntima, para a nossa transformação moral e para a nossa evolução. Mas se nos rebelamos, o resgate, entendemos, só ocorre efetivamente de forma plena quando o indivíduo, o espírito na reencarnação, consegue, com fé, com esperança, com confiança no Pai, que não abandona nenhum de seus filhos, com serenidade e equilíbrio,
passa por aquele sofrimento, aquela dor, por mais acerbos que sejam, com tranquilidade, com serenidade, aproveitando as lições e os ensinamentos, corrigindo a nossa conduta e agindo no bem. Aí sim há realmente o resgate daqueles erros. Mas se nos rebelamos, se nos revoltamos, e ainda mais, revoltados, rebelados, continuamos a agir equivocadamente, nós estaremos, na verdade, agravando a nossa situação. Aquele resgate, aquela expiação, ainda nessa vida, com nossa conduta de revolta, de rebeldia, de inconformação e de desespero, muitas vezes, ele se torna maior do que deveria ser. A dor, o sofrimento, uma postura do espírito em que diante dela se revolta, se rebela, ela se torna maior do que deveria ser. Porque o nosso inconformismo, o nosso desespero, a nossa rebeldia torna maior uma dor que poderíamos passar por ela com serenidade. E essa conduta de rebeldia, de inconformismo, de revolta, nos leva a agravar ainda mais a situação, porque muitas vezes, nos revoltando, estamos causando maiores prejuízos a nós e muitas vezes ao nosso próximo, infringindo ainda mais a nossa consciência, a lei de Deus, agravando a nossa situação nessa vida mesmo e também projetando maiores dores e sofrimentos para o futuro, para as próximas vidas. Saibamos, assim, lidar com a dor, com o sofrimento, por mais dolorosos que sejam, por mais acerbos que sejam. Saibamos lidar, conscientes de que a responsabilidade e a causa está em nós mesmos. Saibamos lidar numa postura de resignação proativa, sem revolta, sem rebeldia, sem inconformismo, mas aproveitando as lições ou ensinamentos daqueles momentos de dores e de sofrimentos, modificando a nós mesmos, agradecendo ao Pai por mais essa oportunidade de reparar erros do passado, seja dessas ou de outras vidas, e de nos aprimorarmos. E se agimos nessa conduta de resignação proativa, com serenidade e equilíbrio, sofrendo, mas agindo no bem, não só estaremos expiando e resgatando os nossos erros, mas também espalhando boas sementes, aprimorando o nosso espírito, evoluindo e projetando para o futuro momentos mais tranquilos, suaves e felizes. É interessante observarmos e fazermos a distinção entre dor física e dor moral. Dor física é aquela dor que aflige o nosso corpo físico, o nosso organismo físico.
seja através de enfermidades, muitas vezes graves e dolorosas, seja através de limitações, de restrições orgânicas, de limitações orgânicas, seja através de obstáculos e de limites e limitações do nosso organismo, que limite a nossa locomoção, que limite a manifestação da nossa inteligência, que limite a nossa visão, a nossa audição, a nossa fala, seja através de enfermidades graves, é a dor física. Mas a dor física passa. Ainda que a enfermidade cause o desencarne, a dor física passa. Muitas vezes essa dor física passa na mesma vida, em que a cura da enfermidade, da limitação, ou é atenuada, até mesmo pelo nosso bom proceder. Mas existe também a dor moral, que é a dor da consciência em culpa. A dor moral, que aflige o nosso espírito, que reflete o grito da nossa consciência, exigindo a modificação de postura, de conduta, a correção de rumos, a reforma íntima. A dor moral entendemos ser mais dolorosa, porque é a dor da alma, é a dor do espírito, é a dor resultante da culpa consciencial, que muitas vezes surge nessa vida e permanece após o desencarne, se o indivíduo, seu espírito não se modifica na própria existência. Emmanuel, na questão 239 do livro O Consolador, ao ser questionado, livro Consolador, questão 239, ao ser questionado entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Vamos repetir. Questão 239 do livro Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? E Emmanuel responde esclarecendo: podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico, de qualquer natureza, como a dor ilusão. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos, ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. Repetindo, mas toda dor física é um fenômeno orgânico, enquanto que a dor moral é essência, porque está no espírito.
Daí a razão, porque a primeira, a dor física, vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual ou dor moral é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Repetindo esse trecho. E só a dor espiritual, a dor moral, é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento da redenção. É essência, porque está no espírito. E ela mexe com o íntimo do ser. É a dor resultante da consciência em culpa, da consciência que grita. É a essência, é do espírito, não é do corpo. E essa dor moral muitas vezes chega a um ponto que provoca o despertar do espírito. Mesmo aqueles espíritos mais endurecidos. Muitas vezes é através da dor moral mais acerba, a dor espiritual mais acerba, em que o espírito não consegue mais conviver com ela. Ele sente a necessidade de buscar algo novo. A consciência grita a tal ponto que o espírito percebe que não dá mais para continuar daquele jeito. É preciso buscar um outro caminho. É preciso se modificar. É a dor que resulta no despertamento do ser, no despertamento da consciência. Mas ela não precisaria chegar a esse ponto. Quando ouvimos a nossa consciência, mesmo que ela grite alto, se a ouvirmos, nós sentiremos a necessidade de nos modificarmos e saberemos onde estamos errado e o que precisamos fazer para nos modificar. A dor moral é a mais dolorosa e acerba, porque ela está no espírito, ela é essência. Então é preciso buscarmos o caminho da redenção, da libertação espiritual. É preciso compreendermos que a dor e o sofrimento, por mais dolorosos e acerbos, nos mostram o que precisamos fazer e onde precisamos corrigir em nós mesmos. E saibamos passar para elas com equilíbrio, com serenidade, com fé e esperança e esforço no bem. Aprendendo os devidos ensinamentos e as devidas lições. Operando a nossa própria cura, a cura espiritual, para nos libertarmos. E para finalizarmos, repetindo, fé, esperança, confiança em Deus, resignação operosa, proativa, ação no bem, reparando, resgatando os nossos erros, mas indo além, agindo no bem, dentro das nossas possibilidades verdadeiras. Não deixar para depois, porque se deixamos para depois, se entregamos os pontos, outras oportunidades surgirão
mas provavelmente mais dolorosos e aflitivos. Para terminarmos o nosso estudo de hoje, recorremos mais uma vez a Emmanuel no livro O Consolador, questão 241, onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual. Questão número 241 do livro Consolador, onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual. Resposta de Emmanuel. Resposta de Emmanuel. Então, questão: onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? Esclarece Emmanuel. No trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. Repetindo, Emmanuel. No trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito. Repetindo esse final de suma importância. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito. Então, segundo Emmanuel, a dor é sempre o elemento amigo indispensável na nossa redenção espiritual. Ainda necessitamos da dor. Por causa da nossa rebeldia nos erros, da nossa recapitulação nos erros, das nossas imperfeições. Mas saibamos lidar com essa dor, porque é no resgate de nossas dívidas, de todas elas, com a consequente aquisição de valores morais e espirituais, é que nos libertaremos e galgaremos novos patamares evolutivos. Nós agradecemos a Jesus por mais esta oportunidade de aprendizado, de reflexão, de estudo. E pedimos ao Mestre amado Jesus, continue nos auxiliando, nos abençoando, nos fortalecendo e nos guiando em nossa vida, para que consigamos sempre ampliando nosso entendimento do teu Evangelho, esforçando-nos no bem, na conquista de valores imperecíveis do Espírito, reparando os nossos erros, resgatando as nossas faltas e agindo no bem, operando em nós a nossa própria cura, para nos libertarmos dos nossos erros, das nossas imperfeições e das nossas dores. Que a tua paz e o teu amor envolva todos nós agora e sempre. Que assim seja.